Glória a Deus, amém. Você pode ficar em pé, levante suas mãos aos céus. Espírito Santo, obrigado por estar aqui nesse lugar. Esse lugar não é outro senão a tua casa de oração. Esse lugar é um lugar, ó Deus, de cura, de milagres. É um lugar onde somos visitados, somos tocados, somos cheios da tua glória. Então toque em nós hoje, Espírito Santo, com a tua presença. Toque em nós com a tua presença hoje. Toque em nós. Quantos chegaram aqui hoje precisam ser tocados por Deus? Com os teus olhos fechados, levante suas mãos aos céus. E comece a dizer: Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Pegue na mão de quem está do seu lado. Adore a Jesus junto com esse irmão. Diga: eu provei e vi que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença é o que queremos, ó Deus. Tua presença. Você pode chamar por Ele e dizer: és bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por chegarmos na tua casa de oração. Toca-nos, ó Deus, e não seremos mais os mesmos. Enche a nossa vida de tal maneira até que experimentemos de um transbordar da tua presença. E esse transbordo de Deus na nossa vida, Senhor, ó Deus, reflita na vida de quem está ao nosso lado, à nossa direita, à nossa esquerda, o nosso vizinho, o companheiro de trabalho, patrão, ó Deus, empregado, cada pessoa que está à nossa volta, seja tocado por essa presença de Deus na nossa vida. Deus, que essa igreja toque, ó Deus, essa localidade. Que essa igreja toque as vidas, ó Deus, nessa localidade. Nós clamamos por isso hoje. E te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Você pode dar um abraço bem gostoso quem está do seu lado, dizer que bom que você veio. Abraça o outro para não ficar com ciúme e diz assim: que bom que eu vim e você também. Então vamos lá. Você está pronto aí? Sim ou não? Então vamos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Mateus capítulo, eu falei 25? Então só para saber se você estava me ouvindo, é 12. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, verso de número 25. Na verdade nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Mateus 12, verso 22 diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego,
mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Eu vou ler de novo. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Obrigado por glória a Deus. Tem alguém que ainda glorifica a Deus por causa de um milagre de Jesus. Às vezes a gente está tão acostumado a ler que Jesus fez isso, fez aquilo, e a gente fica como se isso não tocasse a nossa vida. Eu estou vendo essa série junto com a pastora dos Escolhidos, e quando Jesus faz um milagre, os discípulos ficam assim. E eu estava vendo e eu fiquei assim. Aquilo começou a me encher de vigor, de fogo. Cara, o Jesus que eu sirvo não é o sistema religioso. O Jesus que nós servimos aqui não é uma história, não é uma filosofia de vida, não. Ele é poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. É loucura para quem perece, mas para mim e para você é poder de Deus. Eu acho que você não está me ouvindo, mas eu quero dizer que para quem não crer, o Evangelho é loucura, mas para mim e para alguns aqui que creem, é poder de Deus, meu irmão. Não é uma história, um conto. O versículo 23 diz assim: e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Verso 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes. Olhe para o seu vizinho aí e diz assim: Jesus conhece você melhor do que o seu esposo, a sua esposa, namorado, noiva, pai, mãe, amigo da igreja, chegado, mais chegado que o irmão. Jesus te conhece melhor do que ninguém, meu irmão. Essa minha esposa, ela está com uns negócios muito diferentes. Ela olha para mim e fala: tu está com vontade disso, né? E não é que eu estou, irmão. Mas escuta, por mais que ela pense que ela me conheça tanto, Jesus me conhece muito mais do que a Cristiane me conhece. E eu quero dizer que Jesus te conhece na intimidade. Jesus conhece você lá na profundidade. O texto diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará o quê? Deserto ou devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Esse texto é muito conhecido porque Jesus ele vai falar sobre divisão. Na verdade, Jesus não está falando sobre a divisão. Jesus está falando sobre um ambiente que eu e você e a igreja precisa habitar. E eu quero declarar nesse culto de hoje, nessa terça-feira que você veio, está calor, você saiu da sua casa, talvez você teve N problemas para chegar aqui. Eu tive um monte para chegar aqui, estava tudo programado. Eu ia abrir a igreja, eu ia chegar mais cedo, eu ia ligar o som, eu ia trazer o violão, eu ia fazer tudo. Mas escuta, a minha agenda foi mudada, mas na agenda de Deus está tudo dentro do programa. E eu quero dizer para você, querido, que esse lugar é um lugar de um ambiente onde o Espírito Santo tem toda a liberdade. Eu não sei se você compreende o que eu estou falando, mas eu quero falar hoje sobre gerar um ambiente de unidade. A gente saiu de uma conferência agora com o meu pastor. Estou vendo alguns aqui com a camiseta juntos. Eu comecei a pensar, parece que depois da conferência, uma avalanche de gente: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Parece até aquela galinha da Angola, irmão: estou fraco, vou embora. Estou fraco, não aguento, estou fraco, não consigo, estou fraco, não sei fazer isso, estou fraco. Eu falei: meu Deus, depois de um ambiente daquele, a gente sabe retroceder, alguma coisa está errada.
Agora eu quero dizer para você e para mim também, é nossa responsabilidade não de manter pessoas aqui. Escuta, eu como pastor não posso manter ninguém aqui. Eu posso manter uma pessoa por um tempo, mas daqui a pouco eu não vou ter mais recurso para que essa pessoa permaneça na casa de Deus. Escuta, não é um cargo eclesiástico que mantém alguém perto, não mantém alguém dentro da igreja. Escuta, o que mantém pessoas firmes, inabaláveis, sabe o que? É a presença de Deus. E eu quero falar hoje sobre nós gerarmos um ambiente nesse lugar onde a presença é tão manifesta que quem chegou aqui caído sai daqui de pé, quem entrou aqui abatido sai daqui renovado, quem entrou aqui, meu irmão, desistido, saia daqui revigorado no Senhor, meu irmão. O nosso grande problema é que nós somos cheios de estratégias, de métodos. Não, vamos fazer isso, olha, dá isso para essa pessoa que ela não vai sair da igreja. Não, mantém ela entretida aqui com esse ministério aqui, que aí ela não sai. Escuta, o entretenimento logo acaba, mas a presença real é para sempre, meu irmão. E eu quero dizer para você, nós não estamos buscando entreter pessoas. Seu pastor não está buscando entreter pessoas. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque entretenimento está ligado ao homem. Agora, a gente está tirando o homem do centro e colocando Jesus no centro dessa casa. Porque independente da figura que tiver aqui, independente de quem esteja fazendo qualquer coisa, eu estou vindo, eu estou aqui, eu estou adorando, porque eu estou adorando aquele que morreu na cruz pela minha vida, aquele que derramou o sangue da nova aliança, aquele que me amou primeiro quando eu ainda era inimigo da cruz. Eu estou aqui por causa dele, é por ele que eu vou gastar a minha vida. Você está entendendo isso, sim ou não, meu irmão? Jesus vai falar duas coisas que eu achei muito interessantes. Primeiro, ele diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será devastado, ou na versão que eu estou usando diz, ficará deserto. Escuta, se esse ambiente não for um ambiente da unidade, do Espírito Santo, da liberdade nesse lugar, ele vai ficar deserto logo. Como assim, pastor? Um ambiente onde o Espírito Santo não é celebrado, onde ele não é adorado, onde ele não nos impulsiona melhor para adorar a Jesus, porque a nossa adoração a Jesus sabe o que? É guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor se não for guiado pelo Espírito Santo. Então a minha adoração a Deus, quando eu digo Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui, e eu começo a adorar a Jesus, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. E eu quero dizer que essa casa tem um domínio, tem um controle, tem uma direção, e a direção dessa casa, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um amém seu? Agora, ao contrário, é bem verdade. Se não for ele que estiver dirigindo, se for o pastor, essa casa vai ser devastada, essa casa vai ser arruinada, essa casa vai ficar deserta, porque o pastor Júnior de si mesmo. Escuta, eu não vou dizer para você que eu não tenho nada, eu tenho algumas coisas, algumas habilidades, mas as minhas habilidades naturais não mantêm ninguém aqui nesse lugar. As minhas habilidades naturais podem fazer com que alguém fique por certo tempo. Eu já experimentei disso. Escuta, tem gente que ficou comigo por causa da minha amizade. A partir do primeiro momento que eu desagradei essa pessoa, a amizade foi rompida, ela foi embora. Sabe por quê? Porque ela não estava arraigada em Cristo. Porque quando a minha raiz é Cristo, quando a minha essência é Jesus, quando eu estou aqui por causa dele, escuta, não importa o que está acontecendo à minha volta, eu tenho os meus olhos voltados para ele. E que a igreja hoje volte os seus olhos para Jesus. Catuca o irmão que está do seu lado, balança ele, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, mas diga para ele assim: se você não estiver aqui por Jesus, você vai embora, meu irmão. Todo reino dividido contra
contra si mesmo ficará deserto, vírgula, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Subsistir significa permanecer firme, permanecer inabalável, ser estabelecido. Aonde tua vida está firmada, aonde a sua vida está estabelecida, qual é a base? Se não me engano é Mateus capítulo de número 7. Uma parábola diz assim: um homem construiu a sua casa sobre areia, sopraram os ventos, vieram as tempestades, transbordaram os rios, e pela casa estar sendo construída na areia, ela logo se destruiu. Mas a mesma parábola diz o outro homem, ele construiu a casa dele na rocha, sopraram os ventos, vieram as tempestades, transbordaram os rios, mas aquela casa permaneceu inabalável. Eu quero declarar que a tua vida como casa espiritual permaneça inabalável, que a sua família como família de Deus permaneça inabalável, que essa casa ministerial chamada Igreja da Aliança em Realengo permaneça inabalável, que você esteja aqui inabalável, que soprem os rios, que soprem os ventos, que venham as tempestades, que transbordem os rios, venha terremoto, pode ser o que for, mas a tua vida, se estiver enraizada em Cristo, escuta, você permanecerá inabalável. Eu posso ouvir um amém dos inabaláveis? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite dizendo: eu vou permanecer inabalável. Sobre gerando um ambiente de unidade. Olhe para o seu vizinho aí e diz assim: eu e você somos responsáveis por gerar esse ambiente. Pastor, não é o Espírito Santo? Não. Não é Jesus? Também não. Eu sou responsável, Davi, com a minha comunhão com você, de gerar um ambiente para que Ele venha. Eu sou responsável contigo, Jesus, para a gente gerar o ambiente para que o Espírito Santo se manifeste. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, nesse lugar existe liberdade. Agora escuta, Ele não habita no meio de lixo. O Espírito Santo não se move no meio de sujeira. O Espírito Santo não vai se mover e não vai ter liberdade no meio das nossas vaidades. O Espírito Santo não vai ter, plena ação no meio da igreja enquanto o eu estiver no trono. Enquanto, as nossas expectativas estiverem o homem no centro, o Espírito Santo não pode se mover. Então isso implica e significa que eu e você somos os responsáveis por gerar o ambiente, mas é Ele que muda a situação. Eu e você só atraímos a Ele com o quê? Com ofertas, com dízimos. Você acredita que já teve gente que se aproximou de mim para falar valor de dízimo? E eu quero lá saber quanto tu dá de dízimo. Como se, eu dou tanto de dízimo, eu vou ter um cuidado especial. É lógico que não. Você tem um cuidado especial porque você é ovelha. Você tem um cuidado especial porque você estabelece um princípio. Eu tenho um pastor e um pastor se submete de maneira dócil ao cuidado de um pastor. E aí ela tem cuidado, tratamento. Escuta, meu irmão, eu não cuido de alguém por causa da cifra que tem no banco ou daquilo que deposita no altar. Eu cuido de alguém porque me permite cuidar. Escuta, essa casa não é casa de negócios.
casa não é casa de câmbio, de mercadores. Quando Jesus entra no templo e vê mercadores no templo, escuta, eu queria muito, eu não sei se na série aí tem Jesus levantando a banca. Ah, como eu queria ver essa cena. Jesus bicando a banca dos cambistas. Jesus expulsando eles do templo e dizendo: a casa do meu pai não é casa de negócios. E eu quero dizer para você, meu irmão, essa casa é a casa do nosso Abba Pai. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu estou vendendo chocolatezinho que tu come todo domingo, o brownie. Eu não estou falando disso não, irmão. Pelo amor de Deus, vamos ser bons entendedores. Estou falando que às vezes a gente negocia valores aqui dentro, e valores são inegociáveis. Eu não posso negociar valores nessa casa. Essa casa é uma casa de oração. Essa casa é uma casa de pecadores. Essa casa não é uma casa de fariseus que arrotam santidade. Eu não erro. Eu dou o dízimo do coentro, eu dou o dízimo da hortelã, eu dou o dízimo disso. Não, essa casa é uma casa de pecadores que dizem: Senhor, seja propício a mim, que sou miserável, pecador, pobre, cego e nu. Esse ambiente atrai a presença dele. Esse ambiente atrai a glória dele. E quando a gente gera um ambiente, ele vem, meu irmão. Eu vou repetir para você: quando a gente gera um ambiente, ele vem. E quando ele vem, a casa é cheia. Escuta, esqueça os músicos, esqueça pastores, esqueça personagens, porque a glória dele, quando vem, enche o ambiente. A Bíblia diz que os discípulos, na verdade os músicos, eles começaram a tocar em uníssono. Salomão estava dedicando o templo, e quando eles começaram a cantar na mesma voz, diz a Bíblia que eles geraram um ambiente. A glória do Senhor veio, a saber, a presença de Deus encheu a casa de tal maneira que ninguém conseguia ficar de pé. Tamanho era o peso da glória de Deus. Que venha sobre essa casa o peso da glória de Deus, que venha sobre a nossa vida o peso da glória de Deus. Mas eu e você somos responsáveis por gerar esse ambiente. Se você está tomando nota, note número 1: Deus se move em um ambiente de unidade. Aonde Deus se move? Onde tem línguas estranhas? Não. Eu já vi gente falando língua estranha e 10 minutos depois xingando palavrão. Pastor, o senhor é contra falar língua estranha? Não, quero que todos falem. Pastor, onde Deus se move é um ambiente de manifestações espirituais, onde a gente roda no poder, onde a gente cai na unção. Não. Pastor, o senhor é contra isso? Também não sou. Porque quando ele vem e me toca, é só eu e ele. Eu quero que você tenha essas experiências. Irmão, eu viajei 7 horas sozinho, falando com Deus. Depois voltei mais 7 horas sozinho, falando com Deus. Eu vim no carro, numa briga, eu falei: Deus, por quê? Por que essa glória não tem caído sobre a igreja como caiu quando os músicos tocavam? Por que essa glória não enche a igreja? Como 120 estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente um som como de um vento forte e veemente enche toda a casa, línguas repartidas como de fogo, e todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas e a profetizar. E quando Pedro vai fazer a primeira mensagem dele, 3.000 almas. Deus, por que isso ainda não aconteceu? Por que isso ainda não se manifestou na igreja? Sabe por quê? É por causa do ambiente. Qual ambiente a gente está gerando? Será que é um ambiente onde eu passo? Eu tive problemas com o Dib. Ele não tirou uma foto minha boa.
subiu a foto para o Instagram, uma foto minha estragada. Aí eu falei lá, por que você fez isso? Ele falou, porque eu quis fazer. Eu falei, você é um feioso. Ele só não falou que eu sou feioso porque ele respeitou a autoridade. E a gente ficou brigado. Mas a Bíblia diz que antes de eu subir no altar, ou antes de eu chegar e trazer a minha oferta, trazer a minha o quê? Oferta. Deixa a oferta no altar e vai se reconciliar com o Dibe. E depois você entrega a sua oferta no altar. E às vezes a gente faz coisas para Deus, mas eu não consigo olhar nos olhos do Miguel. Eu faço coisas para Deus, mas eu não falo com a Ana. Que céu é esse que a gente vai morar? Que lugar é esse que a gente vai morar, irmão? Me diz, Alex, que céu é esse onde a gente vai morar? Se 2 horas de culto a gente não consegue olhar nos olhos um do outro e dizer, eu errei com você, você me perdoa. A Bíblia diz, se o teu irmão tem algo contra você, vá até ele. Não vá para os irmãos da intercessão e diga, olha, ore por mim, irmãos, eu estou numa batalha tão grande. Porque o irmão Zequinho, o irmão Dibe não quer orar, não quer me perdoar. Ele botou uma foto muito feia minha no Instagram. Não, a Bíblia diz, se você tem algo contra o Dibe, Júnior, vá até ele e se reconcilia com o Dibe. Mas o Dibe está com o coração muito duro. Ele fala, eu não te perdoo. Aí sabe o que a Bíblia diz para eu fazer? Quando ele estiver subindo a escada da igreja, vira a cara para o outro lado. É assim que está na sua Bíblia? Por que tem gente que faz assim? A Bíblia diz, o Dibe não me perdoa, eu vou levar um irmão da igreja. A senhora é tesoureira da igreja, a senhora pode me acompanhar? Eu tenho um problema com o Dibe, eu preciso pedir perdão a ele. Vai eu e a Josélia. Eu trouxe um oficial da igreja. Eu vim aqui pedir perdão a você. Eu errei com você. O coração dele é duro, nego ruim, rapaz. A Bíblia diz para mim voltar e trazer mais 3 chances. Você me perdoa? O coração dele continua ruim. E sabe o que eu faço? Eu liberei o perdão. Ele não quis me perdoar. Eu vou até o altar e entrego a questão ao Senhor. E Deus vai cuidar dele. Mas sabe o que a gente faz na igreja? A gente cria um ambiente. Quando eu levanto a minha mão, quando eu pego o meu violão para tocar, quando eu posiciono o microfone para cantar, Deus olha e diz, mãos limpas, coração puro, esse pode subir ao Monte Santo de cima. Onde você quer ficar? No pé do monte ou lá em cima da montanha? Eu não quero ficar no pé da montanha. Eu quero estar lá em cima, lá em cima, no alto, no cume do monte, e receber revelações de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Abra sua Bíblia, Atos capítulo de número 1, versículo de número 14. E só para deixar claro, eu não tenho nada contra o Dibe, apesar das fotos ruins que ele bota minha. Bem pelo contrário, no outro dia de tarde a gente bateu um papo, né? Atos capítulo 1, verso 14. Você está comigo aqui, sim ou não? Tem algum crente ainda assim ou não? Ou a espada está muito pesada e está batendo no teu lombo que está doendo tuas costas? Se tiver, fica tranquilo que vai aumentar ainda o peso. Estou com vontade de pregar, está com vontade de ouvir, irmão? Se tu não tivesse, eu pregava do mesmo jeito, irmão. 14 horas entupido para falar. Então vamos. Atos capítulo 1, verso 14 diz assim: todos estes perseveravam. Todos esses
unânimes. Em quê? Em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Escuta, a igreja estava reunida. Jesus deu uma ordem, Ana: não se ausentem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão ser minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. 120 homens e mulheres estão reunidos no segundo andar de uma casa de João Marcos, esperando o momento da promessa ser revelada. Fiquem aí. Agora escuta, perseguição. Aqueles que seguiam a Jesus estavam sendo perseguidos em Jerusalém, mas eles permanecem. Quando chega o verso 14, diz assim: todos estavam perseverando, todos esses perseveravam unânimes em... Agora tem gente que diz assim: pastor, então é a oração que gera o ambiente. Tem gente orando e não tem ambiente. Pastor, o senhor está cancelando a oração? É lógico que não. Quando a gente vai adorar a Deus, a gente precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando eu vou orar, eu preciso orar com fé. Mas escuta, com coração sujo não sobe nem canções de adoração, e muito menos as nossas orações sobem. Então, pastor, o que significa essa oração que eles estavam fazendo? O texto diz: todos esses perseveravam unânimes. Olhe para o seu irmão, diz assim: unânimes. Olha para o outro e diz assim: eu preciso ter unanimidade com você. Sabe o que é isso? Eu preciso ter unidade com você. Pastor, o senhor está falando que a gente tem que ser tudo igual? Não, eu estou falando que a gente precisa ter unidade. Há muito tempo atrás, nos primórdios da igreja, a gente chegou aqui em Realengo, 98, eu e Cristiane, para servir na igreja do meu pai e da minha mãe. E a gente começou um ministério de louvor na igreja. As vozes todas, absolutamente todas desafinadas. E a Cristiane fazia uma aula de canto com a gente. O Alex, ele se saía muito bem, eu me saía muito mal, e tinha uma irmã que era horrível. A irmã era muito ruim mesmo. Eu falei: Cristiane, eu acho que não dá jeito para ela não. Ela não vai conseguir cantar. Ela começava a cantar, irmão, desafinava tudo. Eu falava: meu Deus, Cristiane, ela é muito desafinada, como é que ela vai cantar no louvor? Ela falou: fica tranquilo, vai dar jeito, Jesus está no negócio. E a Cristiane ia, era uma salinha que tinha, a gente entrava uma vez, um de cada vez, lembra, Alex? O Alex se amava, eu detestava. Mas eu era obrigado, porque eu era namorado dela. Se não acabava o namoro, eu ia para a salinha, obrigado. E ela fazia os exercícios de canto. Vamos, Júnior. Eu falei: ai, Cristiane, estou cansado. Júnior, vamos embora. E eu tinha que fazer. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa história? A gente começou um culto chamado Projeto Louvor e Adoração. Foi onde o Alex se converteu. Começou com eu, Cristiane, mas alguns poucos jovens que tinha na igreja. Todos os meses, uma vez por mês, a gente fazia esse projeto. E a gente estava unânime: vamos ganhar mais gente para Jesus no próximo. E no outro mês, e no outro mês. E num desses, o Alex se converteu e se uniu ao grupo. Os nossos ensaios, às vezes era eu, Cristiane e o Alex. Nós vínhamos, a Cristiane vinha de Vila Nova ou de Nilópolis, o Alex vinha de Botafogo pedalando. A gente começava às 5 horas da tarde, um violão e 3 vozes, não tinha instrumento ligado, não tinha som, não tinha nada, mas a gente tinha unanimidade. A gente começava a adorar e a gente começava a chorar. O Alex sempre chorou muito. É verdade. Ele chorou hoje aqui ministrando louvor. Ele está mudando, porque ele chorava. Chorava ou não chorava, Hermínio? Escuta, a gente começava a adorar a Deus. O Alex chorava, o choro dele me contagiava. Eu chorava também, a Cristiane chorava. Quando dava 8 da noite, a gente enxugava as lágrimas. Acabou o ensaio. Escuta, o ensaio era o nosso louvor a Deus. Aí depois chegou uma menina muito magrinha, mas tão magrinha que quase envergava o bichinho, tadinho. Uma mocinha chamada Vivian. E aí começamos Projeto Louvor e Adoração. Vamos lá. E quando passou algum tempo, a gente fez um culto. A gente fez, na verdade, um congresso. Eu lembro do tema Jovem que Faz Diferença. Fizemos uma canção: Jovem que faz diferença, é lá no alto que ele pensa, com Jesus no seu coração.
E a gente cantava essa canção. E eu falei assim, olha, cada jovem vai trazer um amigo pra gente ganhar para Jesus. E tinha uma mocinha na igreja chamada Luana. E ela convidou a prima dela. Você lembra, Cristiano, a prima dela? E a gente estava lá enfileirado, o Alex chorando como sempre. Estava na guitarra, a Cristiane lá cantando com as irmãs, a Vivian lá, irmão, tadinha, magrinha. Eu tenho essa foto, irmão. Magrinha, uma varetinha fininha. E a gente adorando a Deus, começou as canções. Começamos a cantar, irmão. Escuta, a voz não era boa. O som dos instrumentos não era bom. O menino que tocava, foi o menino que eu ensinei a tocar bateria. Eu não sou baterista, como é que eu vou ensinar alguém a tocar? Escuta, mas a gente estava unânimes, perseverando, unânimes. Quando a gente começou a cantar, a adorar a Deus, a igreja estava adorando, estava cheia de jovens. E tinha uma jovenzinha que estava mais ou menos ali, sabe, no lugar onde o Davi está. Era prima da Luana. E no meio do louvor ela botava a mão. E ela ficava assim, como se algo estivesse irritando ela. Daqui a pouco, eu estou só filmando ela porque, escuta, a gente era tradicional, irmão. Alguém manifestar demônio para nós era um negócio assim, a gente não sabia o que fazer. Falar em línguas. Só o Alex que andava nas rodas de 3 horas da tarde de oração. E ele chegava cheio de fogo na igreja. O meu pai Alex, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Aí ele segurava e ele ficava com uma panela de pressão, querendo falar em línguas, irmão. Mas era proibido na igreja, lembra, Vivian? Ele ficava lá no som, doido para lançar um rabacheia. E segurando a onda, irmão. Escuta, eu estou filmando a moça porque ela está muito diferente. Daqui a pouco ela levanta e vai embora na disparada. Na época a gente não tinha voluntário, a gente não tinha treinamento para abraçar a pessoa, para orar com ela, perguntar o que a gente pode servir. Aquela moça foi embora. Quando acabou o culto, aquilo ficou na minha cabeça. Falei, Luana, por que ela foi embora? Pastor, não sei. Eu vou procurar saber e vou falar para o senhor. No outro culto, porque não tinha celular, não tinha WhatsApp. Ô Bruno, que tempo bom, cara. Não tinha essas coisas, a gente tinha que esperar na outra semana a notícia. Aí na outra semana a Luana falou, eu procurei ela. Ela falou que quando a gente começou a cantar, parecia que a gente era tudo a mesma pessoa. E parecia que a nossa voz era tudo a mesma voz. E essa voz e aquele monte de gente que parecia ser tudo igual, começou a entrar no ouvido dela e começou a perturbar ela. Escuta, ela veio de lá do tambor. O que estava em nós é maior do que está no mundo. A nossa unanimidade, sabe, faz as trevas recuarem, Ângelo. E ela saiu disparada. Eu acredito que se nós fôssemos um pouco mais experimentados, amadurecidos, treinados, aquela moça não ia embora e aquela noite ela seria liberta. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a nossa unanimidade, a nossa unidade, um ambiente que a gente gera de unidade, Deus se move, e um ambiente de unidade, o inimigo, ele bate em retirada. Um ambiente de unidade é um ambiente de libertação, é um ambiente de cura, é um ambiente de maravilhas e de milagres. E eu quero declarar hoje, meu irmão, se você entrou aqui amarrado, preso, aprisionado, que o Espírito de Deus liberte a sua vida das cadeias em nome de Jesus. Eu fui procurar o que significa essa palavra unânimes. Essa palavra unânimes no grego significa homotumaton. Pastor, que palavra estranha é essa, homotumaton? Homotumaton significa com uma mente, com uma paixão. Hoje eu estou pregando para a igreja onde eu tenho a alegria de ser pastor. Uma pena que ela não está toda aqui. Uma pena que muitos estão tão distantes que não estão com uma mente e uma paixão. Mas eu estou pregando para os que estão aqui, e isso pode começar através de você. Da gente sair daqui com uma mente e uma paixão. Uma mente, uma paixão pode mudar essa igreja, irmão, de tal
tal maneira que cada pessoa que entrar por essa porta, ela vai ser tocada pela glória de Deus. A presença do Espírito Santo vai invadir o coração dela, e ela vai dizer: eu quero a mesma coisa que vocês têm, porque vocês falam a mesma língua, têm o mesmo parecer mental, e vocês têm uma mente e uma paixão. Que essa igreja não seja uma igreja de dois pensamentos. Pastor, por quê? Porque uma igreja que tem duas visões, existe nela, sabe o que? Divisão. Uma igreja que tem dois pensamentos é uma igreja que está dividida. Mas uma igreja que tem uma única visão, que tem uma única mente e uma única paixão, é uma igreja que está habilitada para entrar num território chamado avivamento. Ai, que esse avivamento caia aqui nesse lugar de tal maneira, de tal maneira. Eu vim no carro sonhando com esse avivamento de tal maneira que os diáconos vão falar: pastor, acabou cadeira, pastor, acabou papel para dar para visitante, pastor, acabou tudo, pastor, escuta, fugiu o nosso controle. Sabe o que é avivamento? É a gente perder o controle para o Espírito Santo e ele começar a controlar tudo. Sabe o que é avivamento? É a gente programar as aulas da escola, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, e vem uma enxurrada de gente falando: me ensine a Bíblia, por favor, eu preciso aprender as Escrituras. Sabe o que é avivamento, irmão? É a gente dizer assim: nós vamos batizar 20 pessoas e ter 100 pessoas para batizar. Sabe o que é avivamento, meu irmão? É gente que chegou aqui e roubava e não rouba mais. É gente que chegou aqui e era viciado e agora não é mais. É gente que chegou aqui e se prostituía e diz: hoje eu não me prostituo mais, porque Jesus entrou no meu coração e mudou a minha vida, meu irmão. Isso é avivamento. Avivamento não é o barulho da nossa voz, não. Avivamento é uma paixão aqui dentro por Jesus, por sua palavra, pelo Espírito Santo, que vai fazer com que isso saia. Agora escuta, Vinícius, é sair sem eu pregar. Pastor, não existe isso. Como sair sem eu pregar, Robson? É porque a minha conduta de vida prega mais do que as minhas palavras. A igreja hoje tem muitos discursos e pouca prática de vida. Que a nossa prática de vida seja o nosso discurso, e que o nosso discurso seja a nossa maneira de viver. Que as pessoas, quando a gente passar, olhem para nós e digam: lá vai um homem de Deus. Que as pessoas, quando acessarem a oficina do Ney, digam: esse aí é um homem de Deus de verdade. As pessoas, quando contratarem o serviço do William, vai dizer: esse profissional é um homem de Deus de verdade. Quando as pessoas acessarem o parque onde você administra, Mário, as pessoas vão dizer: esse aqui é um homem de Deus de verdade. Quando as pessoas comerem um brownie, comerem um banoffee, elas possam ver: esse casal é de Deus de verdade. Quando fecharem acordos com vocês, possam dizer: esse casal tem Deus de verdade na vida deles. Você está entendendo isso, irmão? Mas eu não usei nenhuma palavra. William, eu só filmei. O Ney, eu só coloquei a lataria alinhada, eu só fiz a pintura, a Raquel e o Diego, mas eu só fiz o meu trabalho. Não está ligado àquilo que a gente fala, está ligado àquilo que nossa essência é, está ligado àquilo que você é todo dia com Deus. Abra a sua Bíblia, eu encerro aqui a minha mensagem. Atos capítulo 4, verso de número 24. Você está comigo ainda? Ouvindo isso, unânimes, mais uma vez, Atos capítulo 1 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Atos capítulo 4, a igreja já tinha crescido e diz: ouvindo isso, ouvindo o quê? Ouvindo que os apóstolos tinham sido libertos da prisão. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Dá um pulo agora lá no versículo de número 31. Tendo eles o quê?
orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Escuta. Atos capítulo 1, irmã Beatriz, eles estavam unânimes. Atos capítulo 4, eles estavam unânimes. Atos capítulo 4, verso 31 vai dizer que quando eles terminaram de orar unânimes, irmã Lúcia, o lugar tremeu. Escuta, quando a gente estiver unânime, esse lugar vai começar a sacudir. Esse lugar vai começar a tremer do poder de Deus. Vidas que entrarem aqui serão sacudidas pelo poder de Deus. Deus quer começar isso através de você. Ah, pastor, tinha gente que era para estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui está aqui, é você. Eu quero dizer, Deus quer começar isso através da sua vida. Fique de pé em nome